dois brindezinhos. Tá vendo? Dois brindezinhos lindos aqui. Brindezinhos úteis, né? Para esse tempo que a gente está passando. Dois brindes aí. Tem duas máscaras com um prendedor de máscara, tá? Nós vamos sortear agora. O Romário vai pegar aqui dois nomezinhos, ó. Tem os nomezinhos de todas as mulheres e amigas. Vamos ver. Primeiro nome aqui de quem ele pegou. Tatiana Oliveira. Esposa do Juliano. Esposa do Juliano, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Uma mascarazinha com o coisinha. Depois eu vou combinar com eles para pegar aqui. Um outro nomezinho aí. Lisley. Ó, aqui, ó. Também duas máscaras e aí, Lisley. Depois a gente combina e o Romário leva lá na casa dela, que é mais fácil, né? Então, que Deus abençoe aí a Tatiana e a Lisley, né? E faça bom proveito desses brindes, tá bom? E nós temos aí os pedidos de orações, né? Vocês podem fazer os pedidos de oração, tá? Que a gente vai estar anotando esses pedidos de oração no grupo do Ministério da Mulher, ok? E agora, neste momento, a gente vai passar para Esther Leal, né? Que é a Ministério da Mulher da União Sudeste Brasileira, que vai trazer uma mensagem especial aí para nós. Que Deus te abençoe como mulher, como mãe, né? Como essa pessoa que vai trazer também o alimento espiritual para nós neste momento. Que Deus te use, amada. E que você deixe ser Muito usada obrigada. por Ele. Que Deus te abençoe. Amém. E muito obrigado por essa oportunidade de ouvi-la. Imagina, eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, né? São as bênçãos dessa quarentena, né? Talvez se não fosse pela quarentena, a gente não estaria junto nesse momento, não é? Com esse privilégio mesmo de cada um na sua casa, no seu cantinho, né? Começar o sábado assim, na companhia de amigos, de queridos, né? De pessoas que a gente já sente saudades, porque está cada um no seu canto, né? E fica tão gostoso, né? Da nossa casa para a sua casa. Então, muito obrigada, Luzelene, pelo convite, Juliano. Muito obrigada pelo Rubens, que fez o louvor, um grande parceiro, né? Obrigada aí para a Selma, que cantou e nos lembrou da maravilhosa graça, só por ela mesmo, né? Nesse momento. E realmente um prazer e um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Vocês também fizeram um anúncio agora há pouco, né, sobre a Semana de Mordomia, e a gente que está aqui na União bem pertinho tem visto o movimento, e assim, só para dar um spot da Semana de Mordomia, ela realmente está imperdível, cuidadosamente planejada, as mensagens do pastor Josanã são fantásticas, e vai ser uma semana inteirinha de reavivamento mesmo, assim, eu não vou perder nenhum dia e por isso resolvi dar essa dica aí para vocês, tá bom? Eu hoje escolhi um texto para falar com vocês, né, já que é a programação do Ministério da Mulher, então vamos falar de mulheres, certo? Eu escolhi um texto que está aqui no livro de Lucas, do capítulo 10, de 38 a 42. Eu vou ler agora nesta versão, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, e depois a gente vai, então, destrinchar um pouquinho mais, versículo por versículo, tá? Mas, assim, só como leitura inicial, o trecho nos diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Quedava-se quer dizer permanecia, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantos ensinamentos nós podemos retirar dessa passagem, desse trecho bíblico, não é? Nós, a princípio, vamos conversar um pouquinho sobre os irmãos de Betânia, né? Quem eram eles? Marta, Maria e Lázaro. Nesse trecho bíblico, em especial, não menciona Lázaro, mas nós sabemos que Lázaro estava presente em função dos outros trechos que nos apresentam os três irmãos, né? Eram irmãos e moravam onde? Em Betânia. Betânia era um povoado judaico localizado mais ou menos a 3 quilômetros a leste do templo em Jerusalém. Vocês sabem que o templo em Jerusalém era um marco, né? As pessoas se localizavam por ele. Betânia ficava na encosta do Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras era a última parada na estrada que ligava Jericó a Jerusalém. A casa desses irmãos era, portanto, uma parada de Jesus em suas viagens nesse trecho. O Espírito de Profecia nos traz mais informações. Lá no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 58. E lá diz que no lar de Lázaro, Jesus não encontrava apenas uma parada, mas ele encontrava refúgio. Né? Não era apenas o repouso, era companhia, era amizade. Né? Jesus gostava de ir para a casa desses irmãos, porque lá ele encontrava um pacífico ambiente de família. Isso está lá no Desejado. Ali Jesus encontrava acolhimento, amizade. Jesus lá podia falar com simplicidade, com naturalidade, com liberdade. Ali Jesus era perfeitamente entendido. E eu fico imaginando que casa seria essa, não é? Onde o ambiente era pacífico, respirava amor. Né? E a história que a Bíblia nos mostra demonstra que esses irmãos eram extremamente unidos, não é? Eles estavam sempre juntos, viviam intensamente o ministério de Jesus juntos, acolhiam Jesus. Eu fico imaginando, a Bíblia não menciona os pais desses irmãos, né? Mas que alegria seria para os pais ver então que esses irmãos realmente levaram adiante a educação que receberam, porque eles eram sim irmãos unidos. Desde o primeiro encontro que eles tiveram, a fé de Lázaro havia se firmado em Jesus. Isso também está lá no Desejado. E lá diz assim: profundo era o amor que Jesus dedicava à família de Lázaro, e muito amava o Salvador. Que gostoso ler essas palavras, né? Profundo era o amor que Jesus dedicava àquela família. E lá ele se encontrava, lá ele tinha afeto. Então agora eu convido você a se concentrar na primeira cena que nós vamos conversar hoje, que é o primeiro encontro de Jesus com os irmãos de Betânia. Lá no verso 38 diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. É bem provável que Marta fosse a irmã mais velha, né? Porque a Bíblia menciona Marta primeiro. Então isso nos leva a crer que Marta era a irmã mais velha. Também era bem provável que a casa fosse grande, para poder receber Jesus e todos os seus discípulos. No verso 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou seja, permanecia assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Vamos nos concentrar primeiro em Marta. Quem era Marta, baseada nesse texto? Eu posso imaginar que Marta era aquela que estava sempre preocupada com o bem-estar de todos. Ela contribuía, sim, muito para o conforto e para a hospitalidade daquele lar. Nós sabemos que a hospitalidade naquele período era algo assim levado em grande estima. A hospitalidade quando chegava um forasteiro, o cuidado com a higiene dos pés, das mãos, né? Então isso era um cuidado assim excepcional, e Marta era que cuidava disso. Ela estava sempre preocupada com esses cuidados, ela não estava errada. Marta, a gente conclui então que ela era uma mulher dinâmica, trabalhadora.
porém sempre ocupada com as muitas tarefas. E agora, nesse período que nós estamos em casa, né, a gente sabe mais ainda o que é estar ocupada com as muitas tarefas, não é? Aquelas que já trabalhavam fora e agora trabalham dentro, assim, ou seja, o trabalho triplicou, né? Por trazer para dentro de casa, e mais todo o trabalho de casa, envolvimento com a família. Eu estou sentindo isso na pele, né? Aquela famosa história assim de quarentena, né? Eu sempre brinco assim, eu quero saber quando é que começa a quarentena da mulher, né? Porque a gente está trabalhando muito mais, né? Então é fácil imaginar Marta e a preocupação dela com o trabalho e com o excesso de tarefas nesse momento, quando ela recebe um monte de visitas, né? Então, Marta era quem organizava as coisas, então sempre tinha o que fazer. A gente sabe que em casa a gente sempre tem o que fazer, o serviço nunca acaba, né? E Maria era aquela que a ajudava. Marta, então, contava com a ajuda de Maria. Mas quando Jesus chegou, as coisas mudaram. Jesus não era como os líderes da época, e Maria simplesmente ficou maravilhada com a oportunidade de ouvir Jesus, encantada com suas palavras. Então ela foi se chegando e se sentou aos pés de Jesus, como que bebendo daquilo que ele falava, com atenção e reverência. Porém, não era comum uma mulher sentar-se aos pés do mestre. Sentar-se aos pés de alguém significava ser aluno, e ser aluno naquele período era muito mais do que um aluno. Era ser discípulo, era realmente crer e praticar aquilo que ela estava ouvindo. E não era comum uma mulher fazer isso. Mas Maria ficou maravilhada, encantada, e deixou de fazer o que estava fazendo e chegou ali quietinha e sentou aos pés de Jesus. O Desejado também nos diz, lá no capítulo 58, que Maria estava enriquecendo o espírito com as preciosas palavras caídas dos lábios do Salvador. Palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. Imagine o quanto ela estava encantada ao ouvir Jesus falar. E Marta, então, simplesmente resolve tomar uma atitude. O verso 40 nos diz que ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha ficado, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Epa, será que a gente ouviu bem? Será que a gente entendeu o que Marta está fazendo? Ela está mandando Jesus fazer alguma coisa. Ela quer ter o controle de tudo, de todos. A gente, ao ouvir essa passagem, a gente fala, nossa, mas como assim? Como Marta pôde fazer isso? Será que a gente nunca fez isso? Será que no nosso dia a dia, acostumada a fazer as múltiplas tarefas, a gente realmente não quer ter o controle de tudo? Eu parei para pensar, enquanto eu estudava esse assunto e comecei a escrever, e fiquei imaginando quantas vezes, sim, eu quis e quero ter o controle. É praticamente a mesma coisa. Então vem Jesus e diz, lá no verso 41 e 42, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A palavra grega que Jesus usou aqui, que foi traduzida por preocupação, né, te preocupas, pode também significar distração. Então eu fui verificar em 3 versões diferentes de Bíblia. Na Almeida Revista e Atualizada diz, andas ocupada em muitas coisas. Na Almeida Revista e Corrigida diz, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Lógico, se a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente sempre vai estar cansada, né? E na versão A Mensagem, que é uma versão que eu gosto bastante também, eu sempre procuro ler em uma versão mais tradicional, e na versão A Mensagem diz assim, minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água, está se preocupando à toa. Só uma coisa importa e Maria escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Jesus estava falando que Maria estava sim tendo o prato principal e não era todo aquele banquete que Marta estava fazendo. Em outras palavras, Marta estava tendo um chilique naquele momento, né? E a gente consegue entender ela. Imagine receber ali, no mínimo, 13 pessoas para hospedagem, para alimentação e cuidar disso tudo sozinho. Não era fácil. E ela simplesmente perdeu o controle. Quando Jesus responde a ela, Jesus muda o foco.
O texto bíblico não gira em torno do que Marta estava sentindo, mas no convite que Jesus estava fazendo para ela. Jesus não apontou o dedo para ela com desaprovação, Jesus falou com ternura. Jesus aproveitou para ensinar uma lição. E quando ele diz Marta, Marta, quase que dá para ouvir o modo carinhoso como Jesus falou, cheio de amor e compaixão, sem raiva, sem repúdio, como se ele estivesse realmente convidando Marta para que ela também se assentasse aos seus pés e ouvisse. Jesus é o mestre naquela sala de aula, naquele momento. Ele estava ensinando a Maria, que já estava sentada a seus pés. E ele estava convidando Marta também para se assentar naquela sala de aula. Ele estava ensinando os discípulos, que estavam assistindo tudo aquilo também embasbacados. E ele também estava ensinando a mim e a você, porque hoje nós estamos lendo e refletindo sobre essa história. Ele estava ensinando naquele momento que nós devemos nos importar mais com o que realmente importa. Esse é o momento que nós estamos parando para refletir. Desde que começou o isolamento, as coisas mudaram de figura, mudaram de valor. O carro que você tem na garagem, o sapato e a roupa que você tem, a bolsa que você tem, nada disso importa. O que importa é você estar bem, em segurança, em casa, com a sua família, com saúde, com vida. Isso é o que mais importa. E é lógico, tudo isso no caminho que leva para a vida que será eterna. Esse é o nosso foco hoje. Esse momento difícil que nós estamos vivendo trouxe um reavivamento fantástico para todos nós. Nós estamos parando para pensar o que realmente tem valor nessa vida. E quando tudo isso passar, ninguém mais será o mesmo. Todos nós teremos revisto os nossos valores. E era isso que Jesus estava ensinando naquele momento, que nós devemos se importar com aquilo que realmente tem valor. A resposta de Jesus não foi a que Marta esperava. Marta queria que Jesus ficasse ao seu lado e que Maria voltasse para a cozinha onde era o seu lugar. A resposta de Jesus não foi os que os discípulos esperavam. Afinal, as mulheres não deviam ficar na companhia de homens para aprender, e sim na cozinha com outras mulheres. Aquela era a cultura da época. A resposta de Jesus surpreendeu a todos. A resposta de Jesus abriu caminho para as mulheres não somente entrarem na sala de aula, mas também para se sentarem na primeira fila. Essa resposta não somente aprovou o que Maria estava fazendo, como também convidou Marta para que fosse uma aluna. Marta e Maria não são apenas personagens de uma história fictícia. Elas são pessoas reais, mulheres de verdade, que enfrentaram provações e triunfos, arrependimentos e remorsos, esperanças e sonhos. Elas foram mulheres como nós. Embora sejam muitas as semelhanças conosco, as condições em que elas viviam eram bem diferentes. Naquela época, solteiras e viúvas dependiam totalmente de homens, irmãos ou pais para serem sustentadas. Essas mulheres não trabalhavam fora de casa, não havia nenhum tipo de plano de assistência, por isso Jesus menciona na Bíblia algumas vezes do cuidado que deveriam ter com as viúvas. Lázaro, o irmão delas, era tudo o que elas tinham. E agora eu te convido a pensar na segunda cena, está lá em João 11. Lázaro fica doente, e então as irmãs mais que rapidamente enviam a mensagem a Jesus por meio de um mensageiro, e a mensagem é simples, diz assim: está enfermo aquele a quem amas. O que essa mensagem nos diz? Nos diz que elas tinham certeza que Jesus poderia curar Lázaro da enfermidade, afinal elas já haviam presenciado milagres, já tinham ouvido falar do que Jesus era capaz. Elas não pediram que Jesus viesse imediatamente, mas elas acreditavam sim que Jesus viria curá-lo. Porém, o mensageiro voltou com uma mensagem de Jesus, não voltou com Jesus, e a mensagem dizia, está lá no verso 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ah, então elas se apegaram a essa esperança, porque essa mensagem dizia para o coração delas que Lázaro não iria morrer, que ele iria ser curado. Mas Lázaro morreu, e Jesus não veio. Lá no Desejado também, no capítulo 58, diz assim: quando Lázaro morreu, ficaram cruelmente decepcionadas as irmãs. Sentiam-se, porém, completas pela graça de Cristo, e isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. Que momentos difíceis!
Elas sabiam que Jesus poderia curá-lo, Jesus não veio mesmo assim, porque elas tinham a graça de Cristo, muito bem lembrada pela mensagem que a Selma cantou para nós hoje. Isso as guardou de lançar qualquer censura contra o Salvador. Não as impediu de ficar tristes, mas as impediu de agir de uma maneira errônea. Jesus então esperou mais alguns dias e voltou à Judéia. E por esse período ele não mencionou o fato com os discípulos, e os discípulos estranharam, como assim? Lázaro, os discípulos sabiam da relação que Jesus tinha com Lázaro, e como assim Jesus praticando todos os milagres e não foi ajudar a Lázaro como foi solicitado? O desejado nos diz que os discípulos ficaram profundamente perturbados com a reação de Jesus à enfermidade de Lázaro. E por essa razão, alguns deles começaram a questionar se Jesus os iria abandonar. E alguns deles até mesmo tiveram dúvidas a respeito da missão que eles tinham. Como o diabo trabalha, não é? As irmãs de Lázaro não pensaram nada disso, mas os discípulos que conviviam com Jesus, que viam os milagres, esses sim, começaram a questionar se era realmente isso, se aquele realmente era o mestre e se era realmente aquela a missão deles. Isso realmente nos mostra o quanto, quando nós realmente não estamos crentes até o final, o que o diabo planta no coração e pode trazer para nós. Enfim, quando Jesus e os discípulos finalmente chegaram, havia uma multidão chorando a morte de Lázaro e Jesus ficou um pouco distante. Essa notícia, então, é dada a Marta, em primeiro lugar, e ela sai sozinha ao encontro do mestre com discrição. Eu posso imaginar as emoções desencontradas dela nesse momento. Marta enfrentava uma batalha interior. Havia a realidade do corpo do irmão em decomposição, mas também havia a certeza de que Jesus poderia ter evitado a sua morte. E por que Jesus não veio? Será que ela é diferente de você e de mim? Será que essa batalha entre a fé e a tragédia que nós vivemos hoje, com essa realidade absurda que nós estamos inseridos, com tantas pessoas morrendo, ficando doentes, próximas a nós, não é a mesma que nós enfrentamos muitas vezes quando deixamos a nossa fé vacilar? Ao ver Jesus, Marta confirmou na expressão dele de ternura o amor que Jesus tinha por eles. Mas ao lembrar-se de Lázaro, ela só conseguiu dizer: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ao mesmo tempo, sendo Marta quase que tentando se corrigir, mas eu também sei, Senhor, lá no verso 22, que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus, então, com a mesma ternura, lhe diz que seu irmão iria ressuscitar. E ela responde: eu sei, Senhor, verso 24, que ele irá ressuscitar no último dia. Então Jesus dá mais uma chance. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? E o que Jesus faz aqui? Ele está ensinando a Marta os princípios fundamentais do Evangelho. Quem crer em Jesus terá a vida eterna. Tão simples, não é? E Marta responde: sim, Senhor, eu creio. Ela podia não entender toda a amplitude do que Jesus estava dizendo, mas a sua fé nele, naquele momento, lhe confirmava que ele poderia fazer qualquer coisa, porque ele era o Filho de Deus. Enquanto os discípulos observavam ao longe, Jesus parou mais uma vez para ensinar a uma mulher, a Marta. Ela definitivamente se deixou conduzir por Jesus, aceitou o seu convite e era, sim, uma aluna em sua sala de aula, aos pés de Jesus. Eu imagino o orgulho que Jesus sentiu como mestre dessa aluna chamada Marta, ao ouvir a sua resposta. Apesar de muitos não entenderem quem ele era e talvez alguns dos discípulos naquele momento, Marta havia aprendido a lição. Marta havia passado no teste e agora ela já era líder da classe. Como Jesus a amava! Então Marta retorna a casa, chama Maria, e Maria, ao contrário de Marta, sai disparada, correndo, desesperada ao encontro de Jesus. E por essa razão mesmo, muitas pessoas acompanharam Maria. Alguns achavam que ela iria chorar no túmulo. Inclusive aqueles que estavam ali somente para tentar encontrar algo para acusar Jesus de vez. Talvez por essa mesma razão,
Marta, ao ser avisada que Jesus havia chegado, tenha saído tão discretamente, para que esses acusadores disfarçados não a seguissem. Maria então se joga novamente aos pés de Jesus. E ao vê-la chorar, Jesus também chora. Esse é o menor versículo da Bíblia, mas é o versículo que nos diz muito, porque Jesus não chorou somente pela família de Lázaro, não chorou ao ver Maria chorando, mas ele chorou naquele momento por todos os que sofrem. Ele chorou naquele momento por todos os que perdem entes queridos. Ele chorou naquele momento pela dor que a humanidade padece em função do pecado. O Desejado nos diz assim: havia nas lágrimas de Jesus uma dor tão acima da simples mágoa humana como o céu se acha acima da terra. Jesus chorou pelo que eu e você choramos hoje. Jesus chorou pelo que eu e você sofremos hoje. O Desejado ainda nos conta que pesava sobre ele a dor dos séculos, porque viu os terríveis efeitos da transgressão divina. Jesus chorou pelo que você está sentindo agora, por te ver sofrer, seus familiares, seus amigos. Chorou por ver tantos lares desfeitos. Chorou por quem sofre nos hospitais hoje, quer esteja no leito ou aqueles que tentam inutilmente aliviar a dor. Ele já sabia naquele momento da nossa história, desse dia. Ele sabia da sua luta e da minha e do que estamos vivendo hoje. Mas essa história não termina aqui. Desta vez, Marta não se atreveu a dizer para Jesus as providências que ele deveria tomar, como havia feito lá na cozinha anteriormente. Ela simplesmente contou a situação e confiou que ele iria fazer o melhor por sua família. E ela recebeu uma surpresa. Exatamente o que recebemos quando entregamos tudo nas mãos de Deus. Em João 11,5 diz: Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Que texto maravilhoso! Marta é, na maioria das vezes, descrita como uma irmã ranzinza e autoritária, com todos ao redor dela. Alguns podem até mesmo pensar que Maria era mais amada que Marta. Então esse versículo se torna ainda mais especial. Aqui diz que Jesus amava Marta. Eu fico muito feliz com isso. Não porque eu não seja admiradora de Maria, mas porque eu aprendi a admirar a Marta e me identifiquei com ela. Voltando um pouquinho, Jesus não havia partido imediatamente ao receber a mensagem delas, porque ele tinha um plano maior. Curar o enfermo não teria sido o mesmo que trazê-lo de volta à vida. Jesus não estava atrasado, ele nunca se atrasa. Jesus chega na hora certa. Nós conhecemos o restante da história e sim, Jesus ressuscitou a Lázaro. Muitos creram nele a partir daquele dia. Alguns não gostaram do milagre e correram para contar aos fariseus e ainda dar munição mais a eles para o crucificarem. E é assim mesmo que muitos têm vivido sua jornada nesse mundo. Alguns acreditam e correm na direção de Jesus. Outros não, correm na direção contrária. Marta tem sido muitas vezes usada como exemplo a não ser seguido. Temos a tendência de perguntar: ser como Maria ou como Marta? Pois hoje eu queria te levar a fazer uma escolha. Seja como você mesma. Muitas vezes nós aplicamos em nós mesmos rótulos. Nesse caso, o rótulo era a trabalhadora e a adoradora, por exemplo. Mas o fato é que as duas foram alunas na sala de aula de Jesus e até onde sabemos foram sim aprovadas. Eu realmente não acredito que Marta permaneceu na cozinha e nos afazeres de casa o tempo todo, já que ela deu provas disso em sua confissão de fé após a morte de Lázaro. Eu também não acredito que Maria tenha ficado o tempo todo somente ouvindo a Jesus e não se uniu a Marta em alguns momentos diante das necessidades que eles tinham. Pode ser que ao ler essa história bíblica nós tenhamos a tendência de ver apenas uma aluna, Maria. Mas Jesus desde o início viu duas. Ensinou-a em todas as oportunidades que teve e as duas sim se assentaram aos seus pés. As duas tiveram uma grande parte no ministério de Jesus. As duas foram exemplos ao confiarem nele e testemunharem dele a todos os que a cercavam. As duas, quando encontraram a verdade, permitiram que ele dirigisse sua vida e permaneceram ao seu lado até o fim, apesar das tragédias. Há um trecho muito bonito no Testemunhos para a Igreja,
Se o Juliano puder compartilhar com a gente agora, e lá diz assim: todos quantos trabalham para Deus devem possuir um misto dos atributos de Marta e de Maria, a boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. O próprio eu e o egoísmo precisam ser descartados. Jesus demanda fervorosas obreiras, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos princípios. Ele convida mulheres perseverantes, que não pensam tanto em si mesmas e em seus interesses pessoais, mas concentram o pensamento em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem acesso, trabalhando pela conversão de almas. Nesse trecho, Jesus está chamando a todas nós para sermos suas alunas e aceitarmos aos seus pés. Marta é mencionada também mais uma vez no jantar na casa de Simão, ao início da última semana de Jesus de vida, antes de sua morte. E onde estava Marta? Servindo, como está em João 12:2, dando o seu melhor para cuidar das necessidades das pessoas à sua volta. A igreja ainda é muito abençoada por mulheres como Marta, determinadas, generosas e que colocam sua fé em ação ao doarem-se de si mesmas. O que foi modificado em Marta não foi a sua tendência natural de servir, mas sim a sua tendência de reclamar e tentar controlar a todos. Foi nesse jantar que Maria, sua irmã, ungiu o corpo de Jesus com perfume, preparando-o de certa forma para o que viria. E o que fez Marta? Desta vez acompanhou de longe, com um olhar terno de aprovação a sua irmã, porque ela realmente, finalmente entendeu o que significava amar e servir o Mestre. Marta foi libertada para ser a mulher que Deus planejou que ela fosse. Simplesmente Marta. Há uma só coisa que Marta necessitava, era o espírito calmo, devoto, mais profundo anseio do conhecimento da vida futura, imortal, e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Esse trecho também está no Desejado e parece que foi escrito para nós hoje. Precisamos de menos ansiedade em torno das coisas que nos passam e mais pelas que permanecem para sempre. Qual é a uma só coisa que precisa ser alterada em sua vida? Você consegue pensar em algo? Eu consigo pensar em mais de uma. Você já pensou por que a história de Marta se encontra lá no Evangelho de Lucas? Ela não é uma história de cura, de libertação, nem uma parábola ou um fato relacionado à cruz. Aparentemente uma história pequena diante de tantas outras. Mas eu acredito que essa história foi incluída para que nós todos vejamos o que realmente importa e que podemos sim servir como somos, com o que temos. Não importa se somos como Marta ou como Maria. Podemos fazer parte dessa história com o que somos, basta ouvir a voz de Deus a nos chamar. Como se Ele estivesse nos dizendo: Esther, Esther, Luzelene, Luzelene, Selma, Adriana, por que você está tão preocupada com tantas coisas? Será que você não percebe que só apenas uma coisa importa? Eu só quero que você assista a minha aula, que você sente aos meus pés, que você aprenda, que você me sirva com o que tem e que tenha vida eterna. Esse é o nosso convite de Deus a nós hoje, homens e mulheres, que continuemos valorizando o que realmente tem valor, que nos assentemos aos seus pés e que nos preparemos nesse caminho, porque o que mais importa é a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos muito por mais esta semana de vida, de lutas, mas de grandes vitórias que tivemos. Te agradecemos porque tivemos o privilégio de iniciar o seu dia ouvindo uma mensagem tão especial que o Senhor teve a nos dizer. Por favor, Senhor, ajuda-nos a sermos como somos, aprendendo, Senhor, a dar o melhor de nós mesmos a Ti. Que tudo que tivermos, Senhor, seja para o Teu serviço. Dá-nos sabedoria para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer, coragem para colocar em prática, e assim, Senhor, apressarmos a Sua volta, ajudando a tantas pessoas e Te mostrando a nós mesmos a elas.
Sê com nossos queridos, Senhor, com nossos familiares, os que estão perto, os que estão longe. E, Senhor, olha através de todas as pessoas nesse momento que sofrem. O Senhor sabe o caos que está o mundo. Acreditamos sim que tudo isso faz parte da tragédia, do mal que entrou neste mundo. Mas, Senhor, ajuda-nos a sempre enxergarmos o seu carinho, a sua proteção, a sua ternura, nos dizendo sempre que o que mais importa é a vida eterna. Senhor, dá-nos um bom descanso, um bom dia amanhã, que novamente entre famílias que somos, possamos te louvar e te adorar de uma maneira muito especial. Toma a nossa vida em tuas mãos, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em teu nome, amém. Amém. Muito obrigada. Deus foi honrado e louvado com essa mensagem e nos fortaleceu. Essa Amém. mensagem me fez pensar muito em mim, como Marta, né? Então, cada um de Todas nós temos muito de Marta, não é, Luzilene? Marta em nós, né? E eu tenho muito de Marta em mim. E que Deus possa nos transformar, né? Nessa Amém. Marta nova, né? Nessa Maria. Então, que nós possamos ter também um pouco de Marta, mas também muito de Maria, né? Amém. Que Deus abençoe você, o seu lar, né? E que Deus dê um sábado aí abençoado na presença dele em sua casa. Deus Amém, muito você. obrigada a todos vocês também. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos que participou dessa live. Agradeço a todos que participou, né? Aí teve a Vera, a Sinira, o José Ciro, né? A Meire, a Cícero, a Adriano, o pastor Yuri, todos os outros que participou. Que Deus abençoe. E aí quem levou o brinde foi a Lisley e a Tatiana Oliveira, né? Então a gente agradece. Muito obrigada a todos e até a próxima. Que Deus continue abençoando a cada um de nós e nos dando saúde e paz. Amém. Até Boa mais. noite. Tchau, Boa noite.